Hoje em dia, a mídia, isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Nos últimos 40 ou 50 anos, a mídia foi mudando de função. Antes ela tinha uma função de integração social, quer dizer, de tornar os acontecimentos públicos para que as pessoas possam conversar e trocar ideias, tomar suas decisões, etc, etc. E ela tinha capacidade de ser um elemento de manipulação e era usada para isso. Só que, nos últimos 40 anos, é só instrumento de manipulação. É só isto. A mídia, praticamente do mundo inteiro, mudou de função. Ela é um instrumento de controle social. E isso aconteceu através do quê? Da concentração da propriedade da mídia. Aqui você tem 2 ou 3 grupos econômicos, eles compraram todos os jornais. Então todos os jornais falam a mesma coisa do mesmo jeito e a notícia que não sai num também não sai no outro. E no Brasil é a mesma coisa. Bom, no Brasil já era assim, quer dizer, as empresas jornalísticas no Brasil são poucas. Então você ajunta 3 empresários de mídia, eles decidem tudo o que você pode saber e o que você não pode saber. E isso cria uma situação extremamente anormal e extremamente perigosa do ponto de vista da sanidade. Então você não pode esquecer aquela definição de neurose que dava o Dr. Miller, que é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Quer dizer, você para começo de conversa, você não sabe que aquilo que você lê é mentira, não sabe que tem a parte faltando, não sabe que o negócio já está todo enviesado para você chegar a uma certa conclusão. E você acredita naquilo como se fosse fato. Poucas pessoas se lembram de que aquilo que foi escrito por alguém e que esse alguém tinha um objetivo. E que esse objetivo não era informar você de maneira alguma. Esse objetivo era levar você a acreditar em certas coisas e a tomar certas atitudes. Então isso quer dizer, se você for corrigir o que sai na mídia diariamente, né, por exemplo, a gente faz esse jornalzinho chamado Mídia Sem Máscara que corrige uma coisinha ou outra assim, a título de amostra infinitesimal. Mas olha, eu tenho bastante prática de jornal, bastante prática. Eu vi como os jornais mudaram, sobretudo a partir dos anos 70 e 80, foi uma coisa medonha o que aconteceu. E hoje, vamos dizer, a preocupação de, por exemplo, de você distinguir o que é a narrativa dos fatos na parte noticiosa e o que é a opinião nas páginas editoriais, ela praticamente se inverteu. Hoje em dia você não pode saber qual é a opinião de um jornal pela sua página editorial. Porque na página editorial ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar autores com várias ideias diferentes e botar todas lá, de maneira que se dilui a opinião do jornal. E a verdadeira opinião está na seleção de notícias e na montagem das notícias, na parte noticiosa. Então, você pensa, aqui está a opinião de O Globo, aqui está a opinião da Folha de São Paulo. Não, a opinião não está aqui, meu filho, a opinião está sendo vendida como fato. E às vezes, na parte editorial, até o jornal é capaz de dar a opinião contrária, para fingir que não está querendo influenciar ninguém. É uma coisa medonha o que está acontecendo. Quer dizer, a confiabilidade da grande mídia hoje é zero, 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 nos Estados Unidos, como no Brasil, como na Europa, em toda parte. Não há mais exceção. Então, mais do que nunca, nós precisamos de ter uma elite intelectual capacitada a informar-se. Para ver se no futuro, daqui 20, 30 anos, a gente exerce uma influência firme sobre esse pessoal de mídia e faz eles parar com essa putaria, você tá entendendo? Porque isso é uma vergonha o que eles estão fazendo. Vamos dizer, as informações mais básicas que você precisa para entender uma coisa são suprimidas em função da impressão que você quer dar. Vocês viram esse caso do Dom José Cardoso Sobrinho, que ele fez lá o negócio ele simplesmente anunciou as pessoas que provocam, ajudam o aborto, estão excomungadas. Não é que ele as excomungou, a excomunhão é automática, então não precisa. Né? Ele pode fazer uma sentença, ele poderia fazer, mas ele não fez, ele somente informou que estão excomungados. No dia seguinte sai toda a mídia, CNBB desautoriza a excomunhão. Um momento, peraí. A CNBB não tem nenhuma autoridade sobre nenhum bispo. Isso é só o Papa tem autoridade sobre o bispo. A CNBB não pode autorizar ou desautorizar uma excomunhão. Ela não pode fazer isso. Ela não existe. Agora, ela não pode fazer isso, mas ela pode dar a impressão de que fez.
E a mídia inteira ajuda a dar essa impressão. Por quê? Porque a mídia inteira é abortista e não gostou do Dom Zé Cardoso, ficou bravo com ele e decidiu, então, agora nós vamos queimar a reputação desse desgraçado, fazer de conta que ele, né, ele está fora da legalidade da igreja, que ele é um marginal, etc. etc. Fazem isso. A autoridade da CNBB sobre os bispos é nula, nula, nula. Então, eles estão praticando estelionato e a mídia está ajudando a praticar um estelionato. Estão posando como se tivesse autoridade. E o povo fala, bom, aqui tem um bispo, e lá tem todos os bispos, naturalmente. A entidade que representa todos deve mandar nesse aqui, mas não manda nada. A CNBB não faz parte da hierarquia da igreja. Né? A hierarquia, assim, é o Papa, a partir do bispo. Não há outra hierarquia. Não tem lá um treco chamado CNBB. Né? Então, se informassem isso, eu falo, bom, então é uma opinião contra. Né? Você teria que é uma opinião contra outra. Mas não, dá a impressão que há um negócio hierárquico no meio. Eu digo, mas isso aí é um estelionato. O jornal que fez isso tinha que ser processado. E se houvesse no Brasil essa consciência de, olha, os caras estão nos enganando e eles estão violando a lei de proteção ao consumidor, porque eles nos prometem uma cobertura isenta e depois nos enganam. Então, estão todos contra a lei do consumidor. Um cidadão brasileiro que faça isso pode fechar todos os órgãos da grande mídia brasileira. Basta um. Porque eles estão violando esse Código do Consumidor todo dia. Agora, as pessoas não usam o recurso que têm, não usam. Por quê? Porque elas, primeiro, nem sabem. Né? Segundo, ficam intimidadas, porque você tem na cabeça uma hierarquia de autoridades e parece que a mídia é uma. Eu digo, a mídia não é nada. A mídia é apenas um sujeito que está ganhando dinheiro vendendo besteira para você, pô. Né? Tem uma coisa também a gente vê diferente. No Brasil, rico é autoridade. O sujeito é rico, ele tem que ser respeitado, etc. Aqui os caras entendem que não. Falam, pô, você já tem tanto dinheiro, daqui que eu te respeito, pô. Ele está querendo muito, né?